Durante essa semana nós estamos participando de uma série especial, né? A grande pergunta que nós queremos responder essa semana é: por que ainda não choveu? E hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é horário nobre. Eu sou casado há 10 meses. Tive o privilégio de encontrar essa moça tão especial que Deus mandou para a minha vida há alguns anos atrás, e aí em janeiro nós tomamos a decisão de ficar juntos para o resto da vida. E você sabe que casal recém-casado é um negócio insuportável, né? Um quer falar do outro o tempo todo o tempo que puder passar junto não é suficiente. A gente convive muito junto, mas se um sai de casa um pouquinho, quando volta, o outro já está morrendo de saudade. Quando um viaja, o outro não. Parece que a vida não é mais a mesma. E sempre sente falta, é aquela coisa bacana, bonita, aquele sentimento maravilhoso. E às vezes o tempo passa, e às vezes isso muda, né? Infelizmente. E é pena que na nossa vida espiritual parece que às vezes acontece isso também, né? Quando a gente primeiro encontrou o Evangelho, quando nós encontramos a mensagem de salvação pela primeira vez, parece que aquilo arrebata a gente e a gente fica maravilhado com aquilo. Só que depois o tempo vai passando, a gente começa a se envolver com as atividades do dia a dia e parece que aos poucos a gente vai esquecendo disso, né? Infelizmente. Só que não deveria ser assim. Assim como no casamento, o namoro, o bom relacionamento deveria continuar para sempre, na vida espiritual deveria ser da mesma forma. Ontem nós falamos sobre o vento, sobre o Espírito Santo, quem ele é, o que ele faz na nossa vida, como ele atua na nossa vida. E nós aprendemos que quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, ele nos aconselha, ele nos mostra o caminho ideal, e com o tempo ele começa a habitar na nossa vida, ele começa a habitar em nós. E justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O Espírito Santo deseja habitar em nós, mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar o nosso melhor a Deus. E esse é o nosso grande desafio. É ou não é verdade? Você já ouviu, talvez em algum momento, você já leu na Bíblia que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Só que o nosso grande desafio é fazer com que isso seja uma realidade. Quando nós aceitamos os conselhos do Espírito Santo, quando nós aceitamos, nos voltamos a Deus com fé, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos verdadeiramente, inicia-se aí um relacionamento. E esse é um relacionamento muito diferente, muito mais profundo do que relacionamento de homem e mulher, de um casamento normal. Esse relacionamento divino-humano, ele é estabelecido mediante o novo nascimento, quando nós nascemos da água e do Espírito e nos tornamos novas criaturas. O Espírito Santo faz isso em nós e ele passa então a habitar em nós. Mas para que isso funcione é preciso desenvolver esse relacionamento. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, quando nós começamos a namorar, todo o tempo no telefone parecia pouco. Graças a Deus a nossa operadora aí, que por 25 centavos permitia que nós falássemos às vezes por horas e horas e horas. E eu lembro de uma vez que nós conversamos por 5 horas. Quando terminou, nós namorávamos à distância, ela em São Paulo e eu na Bahia, então você imagina que o celular era o bem mais querido naquele momento. E depois de um dia, nós, bem no comecinho, quando a gente estava começando a se conhecer, quando terminou a ligação, que eu olhei 5 horas conversando com ela. E parecia que era pouco, parecia que não era suficiente. Por quê? Era preciso desenvolver esse relacionamento, era preciso conhecer. Eu queria saber mais sobre ela, tudo sobre ela. E da mesma forma, para que o nosso relacionamento com Deus seja verdadeiro, é preciso desenvolver um relacionamento profundo e contínuo todos os dias. Esses dias ela me contou uma coisa sobre ela e eu pensei, caramba, não sabia disso. Tanto tempo junto e a gente está sempre descobrindo coisas novas.
E com relação a Deus, da mesma forma. Talvez você já tenha lido a Bíblia inteira, e aí vem alguém, traz uma mensagem de um versículo que você já conhecia, de uma passagem da Bíblia que você já conhecia, mas com uma perspectiva totalmente nova. E aquilo parece algo totalmente, inovador. Às vezes você lê o mesmo texto e encontra coisas novas. Esse é o relacionamento que Deus quer. Essa é a maneira que deveria funcionar. O nosso corpo deveria ser um templo realmente, mas a partir do momento em que nós decidimos nos relacionar com Deus, dispomos tempo para isso. E você sabe que na sua vida conjugal, da mesma forma, é uma escolha. As atividades são muitas, você tem trabalho, estudo, coisas para fazer em casa. Se você não decidir separar um tempo para sua esposa, para o seu esposo, para sua família, automaticamente a rotina atropela isso e você não consegue ter tempo para sua família. É preciso você decidir, hoje eu vou tomar tempo para minha família. E às vezes eu tenho que quase que colocar na agenda ali, eu combino com a minha esposa, hoje o compromisso é com você. E aí se alguém me perguntar, já tem um compromisso muito importante hoje, que não pode ser mudado. Por quê? Esse relacionamento precisa ser desenvolvido. A gente precisa separar tempo. Escolher separar tempo. E aí eu quero sugerir que talvez o ideal seria nós separarmos a primeira hora do dia. Pensa bem, Deus já fez tudo por nós, Cristo fez tudo por nós. Ele nos criou, nos resgatou, nos salvou. Só por isso, Ele já merece o melhor da nossa vida. O melhor do nosso tempo, dos nossos bens, dos nossos dons. Ele merece o melhor. Por tudo que Ele já fez e por tudo que nós temos certeza que Ele vai fazer. Na verdade, o cristão precisa acordar com fome e sede da palavra de Deus, assim como o corpo sente necessidade do alimento material. Eu não sei você, mas eu acordo já com uma fome desesperadora. Se eu não comer, eu não consigo fazer nada. Minha esposa sabe. Às vezes, quando eu não estou assim com humor muito bom, ela já me pergunta, tá com fome, amor? Tá, não tá? Tá precisando comer alguma coisa. E aí eu já entendi a indireta também. Então a gente precisa acordar da mesma forma com fome e sede de Deus, da palavra de Deus, de estar perto dele. E Jesus falou sobre isso. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33. Você pode acompanhar na sua Bíblia física ou em algum dispositivo digital que você preferir. Mas agora que nós abrimos a nossa Bíblia, eu peço que você feche seus olhos para nós termos uma breve palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos agora com a nossa Bíblia aberta. Que Teu Santo Espírito possa falar a nossa mente através da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Mateus 6, versículo 33, é um texto bem conhecido. Você já leu provavelmente esse texto. Jesus diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós já ouvimos esse texto várias vezes, mas na prática, às vezes, a gente tem dificuldade. Eu acordo e já começo a pensar em todas as atividades que eu tenho para fazer. E aí a gente começa, automaticamente já coloca de lado o relacionamento com Deus, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje, eu tenho uma série de atividades e não vai dar tempo. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho uma série de coisas para fazer, me perdoe. Quem sabe à noite, quando eu voltar, eu vou conseguir tirar um tempinho. Só que a verdade é que se nós não buscamos a Deus logo no começo, na primeira hora, não buscamos esse alimento espiritual, o poder de Deus na nossa vida, nós ficamos vulneráveis à nossa natureza pecaminosa nesse dia. Geralmente, nós dizemos que se naquele dia eu não buscar o alimento espiritual logo no começo do dia, como que eu vou enfrentar os desafios que vai vir? Os desafios que virão, às vezes, serão mais difíceis do que a gente pode suportar. E se eu não buscar,
antes força e poder de Deus. Como que eu vou enfrentar esses desafios? Você está entendendo que a lógica, na verdade, é o contrário? Dizem que Lutero, ele agia dessa maneira. Quando ele sabia que ele tinha muitas atividades durante o dia, ele buscava logo a Deus pedindo forças. Se ele sabia que o dia seria mais cansativo ainda, mais cheio de atividades, aí é que ele buscava tirar mais tempo ainda para Deus. E nós fazemos o contrário, né? Se eu não tenho nada para fazer hoje, o dia está bem tranquilo, eu até tiro um tempo para Deus. Mas se o dia está cheio de atividades, então já não vou ter muito tempo, eu preciso tirar alguma coisa. Eu tiro logo o mais importante, que é o relacionamento com Deus. E aí existe a possibilidade daquele dia dar tudo errado, né? Porque eu não pedi o poder de Deus, eu não busquei a presença de Deus. Como que Ele vai me abençoar? A minha preocupação é que muitas vezes nós não somos abençoados porque não buscamos. Senhor, eu tenho uma série de atividades hoje, então eu estou saindo. Mas se você não estiver armado, se você não estiver preparado para enfrentar as batalhas daquele dia, você já saiu para a batalha perdido já. A batalha já está perdida. O ideal seria que nós buscássemos a presença de Deus todos os dias, no primeiro momento. Antes de pensar nas atividades do dia, antes de pensar nos problemas, eu vou tomar um tempo para entender o que Deus tem preparado para mim. Por que isso é importante? Nós somos salvos a cada dia. Nós precisamos buscar a salvação todos os dias. Talvez você já aceitou a salvação na sua vida e aí você acha que não precisa mais se preocupar. Mas o batismo do Espírito, o poder recebido, dura apenas um dia. Essa é a verdade. Então, se hoje eu busquei a presença de Deus, tive um momento ali de comunhão com Deus maravilhoso, estou sentindo a presença de Deus comigo, eu vou dormir, amanhã é um novo dia, já não vale mais nada, eu preciso começar de novo, eu preciso buscar mais uma vez. Porque aquela teoria de que salvo uma vez, salvo para sempre, não é bíblica. Infelizmente eu preciso te dizer isso. O que a gente ouve às vezes por aí, que se eu aceitei Jesus hoje, agora eu não preciso me preocupar mais, eu já estou salvo, ainda mais se eu já me batizei, né? Eu já estou salvo, não preciso me preocupar mais. Na verdade não é bem isso que a Bíblia nos diz. Abre comigo agora a sua Bíblia na carta 2 aos Coríntios, capítulo 4. Paulo fala algo muito interessante em relação a isso. Segundo Coríntios 4, versículo 16. Diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova quando? De dia em dia. Paulo está dizendo aqui, a nossa natureza é pecaminosa. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus, receber o poder de Deus dia a dia. Depois, um pouquinho mais à frente, capítulo 7, versículo 1, Paulo fala mais uma vez sobre esse assunto. Ele diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, promessa da salvação, a promessa de que estamos salvos, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu entendo que eu preciso de Cristo, eu não sou nada sem Ele, então eu aceito Ele na minha vida. Eu me entrego completamente a Ele, eu me batizo, me torno uma nova criatura. Mas eu preciso me aperfeiçoar dia a dia. Por quê? A minha natureza é ruim. Se eu não buscar a Deus, o natural é eu cair em pecado. O pecado vai sempre me puxar para o mal. Se eu não buscar a força do Espírito Santo para poder lutar contra isso, naturalmente eu vou cair em tentação. E não só isso. Nós não acreditamos que nesse mundo seremos perfeitos, mas nós buscamos dia a dia melhorar. Eu busco todos os dias ser melhor do que eu fui antes.
Se hoje eu errei, amanhã eu vou tentar melhorar. E vou buscar melhorar a cada dia. Por quê? Porque assim eu vou ter uma vida melhor. Se hoje eu consigo deixar um pecado que ontem eu não conseguia, automaticamente minha vida amanhã vai ser melhor. Eu vou ter menos dificuldades. Eu vou ter menos tentações. Eu vou poder ter um relacionamento melhor ainda com Deus. Esse é o objetivo. Depois, um pouquinho mais à frente, livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 13 e 15. Paulo diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Hoje é o dia que você precisa tomar uma decisão em relação à sua salvação. Se você ainda não tinha tomado uma decisão em relação a isso, quem sabe você que está aqui conosco nessa noite, ou você que está nos assistindo na internet, se você ainda não tomou uma decisão em relação à salvação, em relação ao que Deus te oferece, ao Evangelho, hoje é o dia de você tomar uma decisão. Eu não sei por que você acessou esse site, quem sabe você encontrou esse vídeo, mas Deus está te convidando hoje a tomar uma decisão em relação a isso. Se você sabe que Deus existe, se você sabe que é real tudo aquilo que a Bíblia fala, você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Mas se você já tomou uma decisão em relação a Deus, em relação à salvação, o seu grande desafio agora é dia a dia tomar novamente a mesma decisão. Eu sempre falo para as pessoas que eu visito, que eu acompanho, que a grande desafio não é aceitar Jesus na sua vida, é você continuar aceitando todos os dias. Porque muitas vezes nós aceitamos, aquilo toca o nosso coração, nós nos sentimos maravilhados. Mas depois o tempo passa. E a gente começa a... E aí a gente já não valoriza da mesma forma, a gente não entende mais a importância disso na nossa vida. Um outro motivo porque nós precisamos buscar a Deus todos os dias é porque Deus tem um plano para a nossa vida. Você já ouviu isso? Deus tem um plano para a minha vida. E quem sabe você já pensou daqui a alguns anos, no futuro, você tenta imaginar o plano de Deus para a sua vida daqui a alguns anos. Será que Deus vai me dar um emprego melhor? Será que eu vou conseguir adquirir um bem que eu estou precisando? Quem sabe eu vou encontrar alguém, vou me casar? Só que Deus não tem apenas um plano a longo prazo, Ele tem também um plano para a sua vida cada dia. Deus tem um plano diário para a vida de cada pessoa que deseja viver em santidade e aceita depender dEle. Quando eu falo santidade, não de perfeição, mas de você ser separado para Deus, você dedicar a sua vida para Deus. O Salmo 139 fala sobre isso. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia. Salmo 139, versículo 16. Um dos salmos mais belos, mais conhecidos também. Salmo 139, versículo 16. Diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus não fez apenas um plano genérico para a sua vida. Deus planejou cada dia, cada momento da sua vida. Hoje você vai sair daqui, vai para algum lugar, vai fazer alguma coisa. Deus já tem um plano para você. Até o final desse dia Ele já tem algumas coisas planejadas, se você quiser aceitar o plano que Ele tem para a sua vida.
Agora, como que eu vou entender? Como que eu vou descobrir qual que é o plano de Deus para a minha vida? Tem duas maneiras. Primeiro, leitura da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É aí que Ele vai falar comigo. Depois, através da oração, eu falo com Ele. E aí nós desenvolvemos um diálogo. Há poucos dias atrás, o pastor Forlan falou sobre isso aqui. Através da oração e da palavra de Deus, nós desenvolvemos esse diálogo, essa comunicação. Quando eu busco a vontade de Deus, eu encontro o caminho para receber a sua bênção e meios para viver como santo, ou seja, separado para Deus. Não tem como você simplesmente de manhã orar e falar: Senhor, abençoa o meu dia. E aí você sai e espera que tudo vai dar certo, que Deus vai de alguma forma mágica mostrar o que você tem que fazer. Quais são as maneiras que Deus elaborou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele? A palavra, a Bíblia Sagrada. A oração. Hoje é muito comum você ouvir pessoas falando: ah, mas eu senti Deus me mostrando isso, eu senti Deus falando a mim. Se fosse só uma questão de sentir, para que Deus ia escrever um livro tão completo como esse? Se fosse algo tão simples assim, precisava só de um marca-página. Aceite a Jesus e sinta o Espírito Santo. Pronto. Estava tudo certo. Não precisava de mais nada. Mas nós entendemos que Deus, no seu eterno amor e misericórdia, escreveu uma carta de amor para os seus filhos, dando todas as orientações que precisamos. Esses dias eu estava conversando com meu pai, ele estava me lembrando um detalhe interessante. Quando eu era pequeno, eu morava com a minha mãe, então os momentos que nós tínhamos juntos, ele tentava me passar o máximo de orientações possível. Quando você estiver num ônibus e alguém chegar uma pessoa idosa, uma mulher, você levanta e dá o lugar para ela. Quando você estiver andando com uma mulher na rua, você anda na rua e ela na calçada para você proteger ela. E dava uma série de orientações. Você tem que cuidar das suas irmãs, você tem que estudar, você precisa cuidar com essa questão. E ele ia me orientando. E eu fico imaginando que da mesma forma Deus fez. É como se Deus dissesse: filho, eu não vou poder estar com você o tempo todo. Em alguns momentos você não vai conseguir sentir a minha presença. Mas mesmo que isso aconteça, está aqui uma carta completa de tudo que você precisa saber. Se você precisar, se você tiver alguma dúvida e sentir alguma dúvida em relação a algum problema na sua vida, procure aqui. Senão a gente pode conversar também por meio da oração. E quando nós buscamos fazer isso, existe um prazer, uma alegria, uma paz maravilhosa. Uma paz e uma alegria do fundo do coração, algo maravilhoso. Jeremias fala um pouco sobre isso. Jeremias capítulo 15, versículo 16, fala um pouquinho sobre isso. Esse texto é muito interessante. Jeremias diz o seguinte, Jeremias capítulo 15, versículo 16: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Tem 3 pontos aqui que são muito importantes. Primeiro, achadas as tuas palavras. Para você achar alguma coisa, você precisa fazer o quê? Procurar, certo? Homem tem dificuldade com isso, né? Deu falta de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para a esposa: amor, onde está tal coisa? Nem procura e já vai perguntando, né? Pelo sorriso das esposas eu estou vendo que não é só lá em casa que acontece isso não. Mas, então, para a gente achar alguma coisa, a gente precisa primeiro o quê? Procurar. Então, se eu quero achar as respostas, se eu quero achar o plano de Deus para a minha vida, eu preciso procurar na palavra de Deus, certo? Depois Jeremias fala que logo as comi. Ou seja, não adianta simplesmente você saber que a Bíblia é verdadeira. Não adianta simplesmente você acreditar que esse livro é inspirado, que é um livro
importante se você não lê, se você não dedica tempo com ele. Tem pessoas que colocam a sua Bíblia lá no Salmo 23, abre e coloca aberta lá na sua casa para abençoar a sua casa. Mas da mesma forma, se fosse esse o propósito, Deus tinha feito só o Salmo 23, dava lá a folhinha para a gente colocava na nossa casa e seríamos abençoados. Mas por que ele deu um livro tão completo? É porque tem muito mais além disso. E aí Jeremias fala que ele sentiu um grande gozo, uma grande alegria. Quem prioriza buscar a Deus nas primeiras horas da manhã vai sentir no decorrer do dia um prazer e uma alegria que não tem igual. E isso é uma promessa bíblica. Eu não estou dizendo para você que se você buscar a Deus na primeira hora do dia, tudo vai correr bem no decorrer do seu dia. Não quer dizer que tudo vai dar certo no decorrer do dia. Mas se você passar por dificuldades, você vai ter a certeza que Deus está do seu lado. Se em algum momento você tiver alguma dúvida, você passar por um momento assim de incerteza, você sabe que você pode continuar conversando com Deus através da oração e que Ele vai te orientar. O ideal seria nós buscarmos a Deus na primeira hora da manhã, através da palavra, e continuar conversando com Ele durante todo o dia pela oração. É um desafio. Porque assim que você sai do seu quarto, ali daquele momento de meditação com Deus, já vem uma série de coisas para tomar a sua atenção. E aí você tenta voltar de novo a falar com Deus, você tenta voltar para aquele momento que você estava ali com Deus e aquele sentimento ali com Deus, mas aí vem uma série de atividades, e o nosso grande desafio é continuar esse relacionamento com Ele durante o dia. Mas quando isso se torna um hábito na sua vida, é algo sensacional. Você conseguir desenvolver esse relacionamento, esse contato com Deus durante todo o dia. Isso é algo sensacional. Por quê? A falta de relacionamento diário com Deus afeta o nosso discernimento em todos os aspectos da vida. Eu queria compartilhar com você um texto que eu acho bem interessante, que se encontra no livro Parábolas de Jesus, um livro muito especial. E lá na página 139 diz o seguinte: nas primeiras horas do novo dia, o Senhor Jesus despertava de seu repouso e sua alma e lábios eram ungidos de graça, para que a pudesse transmitir a outros. Agora você imagina, se Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, buscava a presença do Pai todos os dias, na primeira hora da manhã, para receber graça e poder passar isso para outras pessoas, imagina o quanto nós precisamos disso. E aí eu quero te fazer um convite, que está em Josué, capítulo 3, versículo 5. Eu quero encerrar com esse texto, Josué, capítulo 3, versículo 5. O convite que Josué fez ao povo de Israel, eu quero fazer para você hoje. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Eu sei que talvez até aqui você tenha tido dificuldades em relação a esse assunto. Não é fácil. Sempre vão haver dificuldades, problemas e coisas para tomar o seu tempo. Sempre vão haver distrações para tentar te atrapalhar. Mas se você buscar a Deus em primeiro lugar, se você entregar a sua vida a Ele verdadeiramente, é uma promessa bíblica de que Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Coisas que você nem imagina, Deus pode fazer na sua vida. Talvez Ele pode te usar para fazer coisas que você nunca imaginou fazendo. Ele pode te dar dons, capacidades que você nem imagina. Coisas maravilhosas podem acontecer na sua vida. Às vezes você sente que a sua vida não está desenvolvendo, as coisas não estão dando certo. Talvez você está cansado de viver a mesma vida. Esse é o caminho para que isso mude. Se você está bem, se a sua vida agora está boa, busque a Deus no primeiro momento, na primeira hora de cada dia, e eu tenho certeza que Ele vai poder fazer coisas ainda melhores na sua vida. Mas se as coisas não estão boas,
você precisa de uma mudança. Você precisa de uma transformação na sua vida. Do jeito que está, não está satisfatório. É aí que você precisa buscar mesmo a Deus em primeiro lugar, no primeiro momento. E o meu desafio para você é bem simples. É você fazer agora um pacto com Deus, um combinado com Ele, não comigo. Que amanhã você vai acordar e vai buscar a Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que você vai fazer amanhã é você buscar a presença de Deus. Você vai definir o tempo e como vai ser, aonde vai ser. Mas você vai tomar uma decisão agora e você vai tentar colocar em prática amanhã de manhã. Se precisar, você vai dormir um pouco mais cedo hoje para acordar um pouco mais cedo amanhã, para você ter esse momento de relacionamento com Deus. Se você aceita o desafio, só se você aceitar, eu queria que você levantasse a sua mão dizendo para Deus: Senhor, eu aceito o desafio. Não vai ser fácil, mas eu quero colocar isso em prática. E eu quero dizer para você que se uma pessoa aqui conseguir colocar isso em prática amanhã, para mim já valeu a pena. Tudo que eu falei aqui já valeu a pena. Se você que está nos assistindo pela internet, se você conseguir colocar isso em prática, para mim já valeu a pena. E como eu sei que não vai ser fácil, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a ficar em pé e eu quero fazer uma oração por você. Oremos. Pai querido, nosso Deus, nosso Rei, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos criou, nos resgatou e nos salvou. Nós estávamos perdidos nas trevas e o Senhor nos trouxe para a luz, nos apresentou a salvação, nos resgatou do pecado e hoje nós somos filhos resgatados, herdeiros do Rei do Universo. Isso é tão maravilhoso, Pai. O Senhor fez tanto por nós que nós queremos entregar o nosso melhor a Ti. O horário nobre da nossa vida, nós queremos colocar em Tuas mãos. Por favor, Senhor, nos ajude a buscar a Tua presença na primeira hora de cada dia, começando amanhã. Nós vamos acordar e buscar a Tua presença em primeiro lugar. Não deixe que nada atrapalhe, Senhor. Mas, por favor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Nos fortalece. Derrama o Teu Santo Espírito, Pai, sobre cada filho Teu aqui presente, para que Ele possa nos ajudar nesse desafio. Nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Amanhã nós vamos falar de algo muito especial. Deus tem uma missão para cada um de nós. E amanhã nós vamos entender melhor qual é essa missão. Que Deus te abençoe. Amém.